Olá pessoal, no ar, nosso programa Potencialize Sua Vida. Hoje teremos uma super entrevista, acompanhe, mas antes quero fazer um convite para você. Nos siga nas redes sociais, tem muito conteúdo interessante para você. No ar, Potencialize Sua Vida. Grande Rodrigo Castro. Você se converteu aqui na igreja, né, Rodrigo? Sim, converti aqui na igreja. Se batizou aqui também. Sim, me batizei aqui. Quanto tempo já é isso? Já vão para 5 anos. 5 anos. Já vão para 5 anos. Esse ano fará 5 anos. E o Rodrigo é capitão do Corpo de Bombeiros de Goiânia, né? Sim, eu sou... Do estado de Goiás, né? Estado de Goiás, né? Já rodei bastante o estado, já trabalhei em várias cidades. E no momento eu estou lotado na cidade de Aparecida de Goiânia. Na cidade de Goiânia. Quanto tempo você é bombeiro? Sou bombeiro há 13 anos. 13 anos já? 13 anos. 13 anos. 13 anos. 12 mais 1, né, irmão? Justamente. 13,5. 13,5. 13,5. Aí, agora, o irmão também é o nosso líder dos embaixadores do rei. Você implantou a embaixada aqui na igreja, né? Justamente, né? Conta pro povo, como é que foi essa história aí dos embaixadores? Durante sempre quando terminava o culto, encontrava com o pastor Carlos na saída. O pastor Carlos olhava para mim e falou assim: Rodrigo, você tem que abrir os embaixadores do rei na igreja. E eu ficava pensando, que é isso, né? Embaixadores do rei? Eu não fui embaixador do rei, o senhor foi, né? Até falar para quem nos assiste, eu tenho uma foto da carteirinha dele de 1988, época que ele ainda tinha cabelo, tá? Essa pérola está comigo, tá bom? Se o irmão quiser essa foto, só mandar uma mensagem que nós podemos disponibilizar. Mas nosso embaixador mais antigo aqui, o pastor Carlos Fernandes, né? E ele sempre me falando comigo, né, sobre os embaixadores do rei. E foi quando eu tive a oportunidade, né, Deus me deu essa oportunidade de servir nesse ministério. Né, ministério esse que transformou a minha vida. Eu falo que Deus agiu poderosamente na minha vida e esse ministério tem me edificado, tem edificado a minha casa. E eu tenho visto a graça de Deus todos os dias. Quando eu olho para essas crianças que estão aqui na igreja, esses embaixadores, e consigo perceber e ver uma transformação verdadeira nesses meninos. Né? Eles vão crescendo, vão amadurecendo espiritualmente, e esse amadurecimento não é só nele. Eu falo que esse amadurecimento também foi provocado em mim. Uma vez embaixador? Sempre embaixador do rei. Urra! É muita vibração! Se assim não for, para que nasci? Aí, amém, embaixador do rei é uma grande experiência, queridos irmãos. Para mim, a vida marcou muito os acampamentos, as esgrimas bíblicas, as obras literárias, as obras missionárias. Foi ali que foi surgindo o chamado e foi uma bênção. E eu reconheço que assim a igreja tem um papel muito grande na formação de meninos e meninas, porque nós não temos só a organização embaixadores. As mensageiras começaram antes dos embaixadores aqui, viu? Justamente, e até uma curiosidade que eu gostaria de passar para quem está nos acompanhando nesse momento. Quem criou os embaixadores em 1908 foi a União Feminina Americana, né? Não foi a União Masculina. Né? Quando Alvin Hamilton veio para o Brasil em 1948, né, passado alguns anos, que como se diz, a tutela dos embaixadores do rei passou para a União Masculina, mas quem iniciou tudo foram as mulheres. Foram as mulheres. E gente, é muito especial as mensageiras também. Eu digo assim, a denominação batista, ela existe e ela se perdura por conta dessas duas organizações. São as organizações mais eficazes e mais poderosas que nós temos. Um filho embaixador não vai te dar problema. Amém. Uma menina mensageira não vai te dar problema. Amém. Eles
amam a palavra de Deus e amam as biografias missionárias, que é o que nós estudamos. É isso que essas organizações fazem, não é isso, Rodrigo? Justamente, a gente... Então, dentro das organizações, existe um chamado, esses meninos são chamados para efetuar missões, para dedicar a vida a missões, para dedicar a vida, como foi o caso do senhor, né? O senhor teve um chamado durante um acampamento, não foi isso? Quando o senhor decidiu realmente que o senhor iria consagrar a vida plenamente mesmo em Cristo, não é isso? E olha como que foi, queridos. Quem estava pregando, pastor Edivaldo Alves Batista, pastor lá da congregação no Jardim dos Ipês. Como Deus faz a obra de Cristo, né? E naquele acampamento, o pastor Lorival estava me perseguindo para me expulsar. Perseguindo? Ah, eu compreendi. Se os irmãos souberem, né, o que acontecia durante os acampamentos, né, a glória de Deus atuava de forma maravilhosa e os meninos também, eles aprontavam, né? Nosso pastor aqui, né, tem algumas histórias de alguns acampamentos, mas é criança, né? É criança. Criança, ela tem que ser tratada como criança, né? Nós temos que trabalhar essas crianças com uma linguagem apropriada para eles, né? Eles vão aprontar, eles vão brincar, isso é natural, isso é normal. O Espírito Santo de Deus age, meus irmãos. Eu posso falar isso para vocês, sim, porque eu tenho visto isso, né, durante os encontros, durante os acampamentos, né, o Espírito Santo tem agido poderosamente na vida desses meninos e transformado a vida deles. Até contar uma curiosidade para os irmãos que nos assistem, durante meu curso de formação de conselheiro do Embaixador do Rei, sentado, né, quando perguntaram de qual igreja os irmãos que lá estavam, né, quando eu falei Comunidade Batista do Bueno, ele olhou para mim assim, o pastor Lorival olhou assim, é do Carlos, né? Eu falei assim, é esse, é sim. Eu expulsei ele algumas vezes do acampamento. Queridos irmãos, mas eu fui acampante de honra várias vezes também, viu? Eu fui o acampante do acampamento também, viu, os irmãos? Depois que eu fui expulso, eu falei no outro ano, eu pedi para ele, humildemente, falei, pastor Lorival, deixa eu ir. Aí meu irmão foi lá e falou, pastor Lorival, ele falou que vai se comportar, ele vai ser o acampante dos acampantes. E fui o acampante dos acampantes. Amém. Eu ganhei a esgrima bíblica dos meninos maior que eu. Dedicou. Ganhei esgrima uma dedicação, bíblica. né? Foi muito bom. E Eu sempre fui bom em esgrima bíblica. você foi bom? Sempre fui bom. Embainhar a espada, desembainhar a espada, 1, 2, 3. Sempre fui bom. Justamente. Muito bom. Os meninos aprendem a Bíblia, as meninas aprendem a Bíblia, queridos. Gente, eu recebi uma cartinha das mensageiras aqui da igreja, Rodrigo. Tão especial, tão bonito isso. Porque, assim, a obra de Deus é maravilhosa. E ver a obra de Deus crescendo no coração desses meninos e dessas meninas é muito especial. Queridos irmãos, eu até compartilhei um vídeo com o Rodrigo, e ele que trabalha com os adolescentes. Ontem até comentei aqui no encontro do discipulado da igreja, eu falando sobre uma série que está aí na televisão, uma série que se chama Adolescência. E eu mandei hoje um vídeo, não sei se foi hoje, se foi ontem, para o Rodrigo. Foi ontem. Que para mim é tanta coisa que acontece num dia que parece que é uma semana, um dia para mim, irmãos. E eu falei com o Rodrigo, nós precisamos falar sobre o quanto que a igreja é importante para adolescentes. Quanto que a igreja é importante para adolescentes. Eu não sei, você assistiu a série? Eu comecei a assistir, pastor. Começou a assistir. Uma coisa que a gente percebeu na série é que era uma família estruturada, né? Uma família de classe média, Sim. Casa própria, carro, tranquilo. O menino estava num lugar bom, mas numa escola boa. Só que o que acontecia? Sem nenhuma espiritualidade, né, Rodrigo? Sim, não espiritualidade. Sem nenhuma espiritualidade, sem culto doméstico, sem igreja. Aquele vazio. Solto. Solto. E aí,
tem um monte de teoria ali, né? Eu não vou entrar nessas teorias, não, mas eu só queria que você falasse para os irmãos hoje qual é o lema dos embaixadores do rei. Construindo meninos para não remendar homens. E o momento de construir é muito mais fácil você construir na base do que depois que está pronto. Muito mais fácil. E os pais têm uma importância muito grande nisso. Os pais precisam orar com seus filhos. Os embaixadores têm uma programação de acampamentos e encontros, onde existem sim as provas que estimulam as crianças a estudar a Bíblia, a se preparar. E o pai e a mãe têm um papel fundamental nisso, né? Eu tenho acompanhado alguns embaixadores que estão se dedicando a estudar a palavra de Deus, estão se dedicando a compreender a palavra de Deus. Só que, irmãos, eu falo uma coisa para vocês. Se vocês cochilarem, o inimigo não cochila. Não cochila. Então, ore com seus filhos. Estude a Bíblia com seus filhos. Seus filhos irão carregar esses momentos para toda a sua vida. E quando forem tentados, eu tenho certeza que Deus irá blindá-los e eles irão lembrar do que foi feito durante quando eles eram crianças. O tanto que Deus foi grande e maravilhoso na vida deles. Nossos meninos, eles começam com 8 anos, tanto os meninos como as meninas começam na organização, embaixadores e mensageiros com 8 anos. Com 10 anos, eles já sabem todos os livros da Bíblia. Eles já sabem localizar esses livros, esses capítulos, esses versículos, e isso com agilidade e com brilho. Então, queridos, a igreja é essa. Forma o caráter de Cristo. Desde os pequenininhos, para a gente não ter que remendar os adultos. E a gente precisa se aplicar, a gente precisa se desenvolver nisso. Uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Urra! É muita vibração. E se assim não for? Para que nasci? Deus abençoe. Até o próximo. Mude. Mude você e depois o mundo. Deixe sua marca. A vida é a arte de se reinventar. Faça o vestibular digital e agendado na Unifam. Ensino de excelência. Cursos de graduação com conceito máximo no MEC. Inscreva-se pelo site unifam.edu.br. O conhecimento tem a capacidade de mudar sua realidade. Unifam, Centro Universitário Alfredo Nasser. Transformando você em sua melhor versão. Administração Professor Alcides. Venha para o Camelô do Moquei, ou seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança, além de lojas como eletrônicos, celulares, acessórios, lanchonete, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, sábado das 8 às 14 horas, na Avenida Anhanguera, no Praça A. Obrigado por você estar com a gente até agora. Espero que você tenha gostado. E, mais uma vez, convido você a estar nos seguindo nas redes sociais. Eu aguardo você, então, no nosso próximo encontro aqui pelo canal Promessas com o nosso programa Potencialize Sua Vida. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.